O metrô de Paris, inaugurado em 1900, é um dos sistemas de transporte subterrâneo mais emblemáticos do mundo. Com uma rede extensa que cobre a capital francesa e seus arredores, ele desempenha um papel vital na mobilidade urbana de milhões de passageiros diariamente. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais de sua construção, operação e perspectivas para o futuro. História da construção. A história do metrô de Paris remonta ao final do século XIX, um período em que as grandes cidades europeias buscavam soluções para melhorar a mobilidade urbana. A ideia de construir um sistema de transporte subterrâneo em Paris ganhou força devido ao crescimento populacional e ao aumento do tráfego nas ruas da cidade. Em 1898, após anos de debates, foi aprovado o projeto inicial do metrô, liderado pelo engenheiro Fulgence Bienvenu, conhecido como o pai do metrô parisiense, e pelo arquiteto Hector Guimard, responsável por desenhar as famosas entradas de estilo Art Nouveau. As obras começaram em novembro de 1898, enfrentando desafios significativos, como a necessidade de escavações profundas em terrenos instáveis e a superação de obstáculos geológicos. Apesar das dificuldades, o primeiro trecho da linha 1 foi inaugurado em 19 de julho de 1900, em sincronia com a Exposição Universal, um evento de grande importância para a capital francesa. Essa primeira linha conectava Porte de Vincennes, no leste, a Porte Maillot, no oeste, e foi recebida com entusiasmo pela população, que rapidamente adotou o novo meio de transporte. Nos anos seguintes, o sistema cresceu rapidamente. Em 1903, a rede já contava com 3 linhas, e novas expansões ocorreram nos anos subsequentes. O projeto original foi guiado pela necessidade de integrar os diferentes bairros da cidade e criar uma alternativa eficiente ao tráfego de superfície, marcando o início de uma revolução na mobilidade urbana. A Primeira Guerra Mundial interrompeu temporariamente os avanços, mas a construção foi retomada na década de 1920, trazendo inovações como a adoção de trens movidos por eletricidade e a ampliação de estações. Durante o século XX, o metrô de Paris continuou a evoluir, expandindo sua rede e adaptando-se às necessidades da crescente população urbana. A construção da rede foi uma combinação de visão, engenharia inovadora e superação de desafios técnicos, consolidando o sistema como um dos mais importantes do mundo. Extensão e linhas. O metrô de Paris é reconhecido por sua vasta e eficiente rede de transporte que cobre a capital francesa e conecta regiões metropolitanas. Com 16 linhas operacionais, numeradas de 1 a 14, além das linhas complementares 3 bis e 7 bis, a rede atinge uma extensão total de aproximadamente 225 quilômetros. Essa complexa malha subterrânea é composta por 308 estações, muitas delas projetadas com estilos arquitetônicos únicos e representativos de diferentes períodos históricos, tornando-se um marco não apenas de mobilidade urbana, mas também cultural. Cada linha do metrô é identificada por um número e uma cor distinta no mapa, facilitando a navegação dos passageiros. As linhas mais antigas, como a linha 1, inaugurada em 1900, atravessam o coração da cidade, enquanto as mais recentes, como a linha 14, implementada em 1998, são equipadas com tecnologia de ponta, incluindo operação totalmente automatizada e trens sem condutor. A linha 14, em particular, destaca-se por sua eficiência e capacidade de atender grandes volumes de passageiros, sendo uma das principais referências para expansões futuras. A distribuição geográfica das linhas foi projetada para garantir ampla cobertura em Paris e seus arredores imediatos. Grande parte da rede está concentrada dentro dos limites da cidade, formando uma densa malha urbana, que permite deslocamentos rápidos. No entanto, várias linhas se estendem para os subúrbios, atendendo à crescente demanda das áreas periféricas. Linhas como a 13 e a 8, por exemplo, ligam a região central a localidades suburbanas densamente povoadas.
Em termos de estrutura, a maioria dos trechos do metrô é subterrânea, com túneis construídos em profundidades variáveis, dependendo das características do terreno e da densidade urbana. Algumas seções, no entanto, são elevadas ou de superfície, proporcionando aos passageiros vistas panorâmicas durante o trajeto, como acontece nas linhas 6 e 2, que atravessam viadutos icônicos. Outro aspecto marcante é a interconexão entre o metrô de Paris e outros sistemas de transporte, como o RER, Rede Expressa Regional, bondes e ônibus. Essa integração garante uma mobilidade abrangente e eficiente, permitindo conexões fáceis e rápidas entre diferentes modais. Com a constante modernização e planejamento estratégico, o metrô continua a ser o principal eixo de transporte urbano da capital francesa. Infraestrutura e trens. A infraestrutura do metrô de Paris é uma das mais avançadas e emblemáticas do mundo, refletindo mais de um século de desenvolvimento e modernização. Sua rede foi projetada para atender a alta demanda de passageiros em uma cidade densamente povoada, utilizando tecnologia de ponta e inovações ao longo do tempo. As vias do metrô utilizam a bitola padrão de 1435 mm, alinhada aos padrões internacionais, e a alimentação elétrica é feita por terceiro trilho, operando com uma tensão de 750 volts em corrente contínua. Isso garante um desempenho eficiente e consistente em todas as condições operacionais. A maioria das linhas opera em túneis subterrâneos, escavados em diferentes profundidades para acomodar a topografia e o ambiente urbano, enquanto algumas seções, como trechos das linhas 2 e 6, são elevadas e oferecem vistas panorâmicas da cidade. Os trens do metrô de Paris variam em tamanho e configuração, dependendo da linha e da demanda. Em geral, os trens são compostos por 3 a 6 carros, com capacidade para transportar centenas de passageiros por composição. Linhas mais antigas, como a linha 1, foram modernizadas ao longo do tempo e hoje utilizam trens automatizados sem condutor, otimizando a frequência e eficiência do serviço. Esses trens automatizados são equipados com sistemas avançados de controle, permitindo maior segurança e redução do intervalo entre as viagens. A estrutura das estações é outro ponto de destaque. Muitas estações são verdadeiras obras de arte, com designs que variam desde o estilo Art Nouveau, característico das entradas projetadas por Hector Guimard, até espaços modernos com elementos futuristas. Estações como Louvre Rivoli e Arts et Métiers são exemplos de integração entre funcionalidade e estética, sendo frequentemente fotografadas por turistas e admiradas pelos passageiros locais. No quesito acessibilidade, embora muitas estações mais antigas apresentem desafios devido à falta de elevadores ou escadas rolantes, melhorias estão sendo implementadas para facilitar o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Linhas mais recentes e renovadas, como a linha 14, já possuem infraestrutura totalmente acessível. Os trens não possuem vagões exclusivos para mulheres, sendo todos de uso misto. O sistema é projetado para atender a todos os usuários de forma equitativa, com câmeras de segurança e presença de equipes operacionais em várias estações, para garantir a segurança dos passageiros. Além disso, o metrô adota estratégias de manutenção rigorosa para preservar a qualidade de sua infraestrutura e veículos, mantendo o sistema eficiente para milhões de passageiros que o utilizam diariamente. Operação e demanda. O metrô de Paris é um dos sistemas de transporte público mais utilizados do mundo, atendendo diariamente milhões de passageiros em uma operação que combina eficiência, pontualidade e ampla cobertura. Operado pela Régie Autonome des Transports Parisiens, RATP, o metrô funciona todos os dias, com horários adaptados às necessidades dos usuários. Em dias úteis, o serviço começa por volta das 5h30 e vai até 1h15, enquanto nos fins de semana e feriados, o funcionamento se estende até cerca de 2h15. Antes da pandemia de Covid-19,
o metrô de Paris registrava uma média de 4,16 milhões de passageiros por dia útil, totalizando cerca de 1,52 bilhões de viagens anuais. Embora a pandemia tenha temporariamente reduzido esses números, a demanda permanece alta, destacando a importância do sistema como o principal meio de transporte da capital francesa. Essa elevada utilização é uma consequência direta da densidade populacional de Paris e da integração eficiente do metrô com outros modos de transporte, como o RER, bondes e ônibus. A operação do metrô é projetada para atender picos de demanda com intervalos reduzidos entre os trens, especialmente nas linhas mais movimentadas, como a linha 1 e a linha 13. Durante os horários de pico, o intervalo entre as composições pode ser de apenas 90 segundos, garantindo que o sistema absorva o fluxo intenso de passageiros. Para facilitar o embarque e desembarque, as estações são equipadas com plataformas amplas, e algumas linhas automatizadas, como a linha 14, possuem portas de plataforma que aumentam a segurança e a eficiência operacional. Outro aspecto importante é a manutenção regular da rede e dos trens. A RETP implementa programas rigorosos de inspeção e renovação para garantir a confiabilidade do serviço. As estações, muitas das quais datam do início do século XX, passam por atualizações periódicas para atender aos padrões modernos de segurança e conforto, enquanto os trens são substituídos ou reformados para incorporar novas tecnologias. Além disso, o metrô de Paris desempenha um papel fundamental na redução da pegada ambiental da cidade, oferecendo uma alternativa sustentável ao transporte individual. Com sua capacidade de transportar grandes volumes de passageiros em um espaço compacto e com baixo consumo de energia por pessoa, o metrô é um elemento essencial na estratégia de mobilidade sustentável de Paris. A operação do sistema também é apoiada por tecnologias avançadas de controle e supervisão. As linhas automatizadas utilizam sistemas de inteligência artificial e sensores para gerenciar o tráfego e ajustar a frequência dos trens em tempo real, garantindo um serviço ininterrupto mesmo em situações de alta demanda. Isso torna o metrô de Paris não apenas um símbolo da mobilidade urbana, mas também um modelo de eficiência operacional para outras cidades ao redor do mundo. Preços e bilhetes. O metrô de Paris oferece uma ampla variedade de opções de bilhetes e tarifas, atendendo às necessidades de diferentes perfis de passageiros, desde turistas até moradores locais. A flexibilidade do sistema tarifário reflete o compromisso em tornar o transporte público acessível e eficiente para milhões de usuários que utilizam a rede diariamente. O bilhete unitário mais comum é o Ticket T+, que custa €1,90 e permite viagens ilimitadas dentro de um período de 90 minutos, incluindo conexões entre linhas de metrô, ônibus e bondes dentro da zona tarifária. Para viagens ocasionais, é possível adquirir carnês com 10 bilhetes, conhecidos como carnê, que oferecem um pequeno desconto em relação ao preço unitário. Os usuários frequentes têm à disposição passes que oferecem maior economia e conveniência. O Navigo, por exemplo, é um cartão de transporte eletrônico que pode ser carregado com passes diários, semanais ou mensais, permitindo viagens ilimitadas dentro das zonas selecionadas. Para turistas, o Paris Visit é uma excelente opção, oferecendo passes válidos por 1 a 5 dias consecutivos, com cobertura que inclui não apenas o metrô, mas também o RR, ônibus e bondes, além de descontos em diversas atrações turísticas. A acessibilidade no pagamento é uma prioridade no sistema. As formas de pagamento incluem dinheiro, cartões de crédito e débito e, mais recentemente, pagamentos digitais via smartphones ou smartwatches, utilizando tecnologia de aproximação, NFC. Além disso, o metrô conta com máquinas automáticas em todas as estações, que estão disponíveis em vários idiomas para facilitar o uso por visitantes internacionais. Outro destaque é o esforço contínuo para integrar os bilhetes de transporte em um sistema unificado que abranja toda a Île-de-France,
a região metropolitana de Paris. Isso permite uma experiência de viagem simplificada, eliminando a necessidade de adquirir diferentes tipos de bilhetes para cada modal de transporte. Tarifas reduzidas estão disponíveis para crianças, estudantes e idosos, além de isenções específicas para pessoas com mobilidade reduzida e residentes em situação de vulnerabilidade econômica. Essas iniciativas visam garantir que o sistema seja inclusivo e acessível a todos os segmentos da população. O metrô de Paris também promove a sustentabilidade por meio de descontos para ciclistas que utilizam o transporte público em combinação com bicicletas, além de incentivos para quem opta por transporte coletivo em vez de veículos individuais. Essa política tarifária flexível e abrangente faz do metrô uma escolha preferida tanto para moradores quanto para visitantes, consolidando-o como um pilar essencial da mobilidade urbana em Paris. Expansões e futuro. O metrô de Paris, mesmo sendo um dos sistemas de transporte mais antigos do mundo, está em constante expansão e modernização para atender às demandas de uma cidade em crescimento e em transformação. As iniciativas em andamento visam não apenas aumentar a capacidade do sistema, mas também torná-lo mais eficiente, acessível e sustentável, reforçando seu papel como eixo central da mobilidade urbana na região metropolitana de Paris. Um dos projetos mais ambiciosos em andamento é o Grand Paris Express, considerado a maior expansão do transporte público na Europa. Este megaprojeto, que está sendo implementado em etapas, adicionará mais de 200 quilômetros de novas linhas à rede existente e construirá 68 novas estações. Ele inclui 4 novas linhas, 15, 16, 17 e 18, e a extensão das já existentes, como a linha 14. O objetivo é melhorar a conectividade com os subúrbios, reduzindo a dependência do transporte rodoviário e promovendo o desenvolvimento econômico e social nas áreas periféricas. As novas linhas do Grand Paris Express serão completamente automatizadas e equipadas com tecnologias de ponta, incluindo sistemas de controle de trens avançados e trens de alta capacidade. A linha 14, que já opera com trens automatizados, está sendo ampliada para conectar os aeroportos de Orly e Charles de Gaulle, criando um corredor estratégico para passageiros e turistas. Além das expansões físicas, o futuro do metrô de Paris envolve a modernização da infraestrutura existente. Muitas das linhas mais antigas estão passando por renovação para melhorar a acessibilidade, segurança e eficiência energética. Elevadores e escadas rolantes estão sendo instalados em estações antigas, enquanto a iluminação LED e sistemas de ventilação aprimorados estão sendo implementados para melhorar a experiência dos passageiros. O compromisso com a sustentabilidade é outro ponto crucial nas expansões. O metrô está adotando práticas que reduzem a emissão de carbono, como o uso de energia renovável e a recuperação de energia cinética dos trens durante a frenagem. Além disso, projetos de integração com outros modos de transporte sustentável, como bicicletas e veículos elétricos, estão em desenvolvimento, criando uma rede de mobilidade mais verde. No futuro, o metrô de Paris planeja incorporar tecnologias emergentes, como inteligência artificial e Big Data, para otimizar a operação e melhorar a experiência do usuário. Sistemas de monitoramento em tempo real, aplicativos integrados e recursos avançados de planejamento de viagens são algumas das iniciativas que prometem transformar a maneira como os passageiros interagem com o sistema. Com essas expansões e modernizações, o metrô de Paris continua a ser um modelo global de transporte público, combinando tradição, inovação e sustentabilidade para atender às necessidades das gerações futuras. Ele não apenas mantém seu papel como o coração do transporte urbano parisiense, mas também redefine os padrões de mobilidade para cidades ao redor do mundo. O metrô de Paris não é apenas um meio de transporte. É um símbolo da cidade, refletindo sua história, cultura e compromisso com a mobilidade sustentável.
com mais de um século de operação, continua a se adaptar e evoluir, mantendo-se como uma peça fundamental na vida cotidiana dos parisienses e visitantes. Não deixe de deixar nos comentários a sua experiência no metrô de Paris. Obrigado e até o próximo vídeo.